Bom dia a todos, bem-vindos a essa entrevista de despedida com o conselheiro Sérgio Ravagnani. É um prazer recebê-lo aqui no Comitê de Concorrência do IBRAC, oficialmente, ainda como conselheiro no seu último dia, e já fazendo um registro feito pelo presidente Bruno Drago na última sessão de julgamento, que o conselheiro Sérgio Ravagnani, desde o primeiro momento em que entrou no CAD, já se tornou um grande parceiro do IBRAC, sempre prestigiou nossos eventos, sempre participou com peito aberto, disposto ao diálogo, à conversa, e assim foi o tratamento dado aos advogados e economistas do IBRAC ao longo dos 4 anos do seu mandato. A gente sempre foi muito bem recebido no gabinete para tratar de casos, de assuntos importantes do CAD, sempre com muito prestígio, com muita atenção, e isso é algo muito digno de nota. Foi uma atuação muito constante nesse sentido, e a gente realmente já começa esse bate-papo aqui com um agradecimento muito grande pela sua postura, pela sua disponibilidade, e parabenizando pelos 4 anos de trabalho. Como a gente vai conversar hoje aqui, foram anos de muitos debates, muitas ideias trazidas, muitas vezes não convergentes com a jurisprudência, mas que puderam ocasionar tanto dentro do próprio CAD, quanto no mundo da advocacia, da prática antitrust e mesmo da academia, debates importantíssimos que contribuem, sem sombra de dúvida, para o amadurecimento do antitrust brasileiro. Então, assim, a gente tem muita coisa para cobrir num período curto de tempo, porque a gente vai treinar às 11 em ponto, e vou passar a palavra para a Renata, que vai conduzir essa entrevista aqui comigo. E a Renata vai fazer uma introdução para registros do histórico do conselheiro Sérgio, e já começar o nosso bate-papo. Obrigada, Ribas. Conselheiro Sérgio, bom dia. De novo, agradecendo em nome do IBRAC aí por disponibilizar um espaço na sua agenda, ainda num dia tão importante, que eu imagino que ainda terão muitas despedidas e conversas ao longo do dia, mas começando de fazer a pergunta, queria recapitular um pouco do seu histórico profissional, que é um currículo bem impressionante e bem robusto, né, e bem completo. Então, o senhor é formado em Direito pela Universidade de Brasília, tem uma especialização em Direito Público, né, pela PUC do Rio Grande do Sul, e em Gestão e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Então, acho que uma complementariedade aí de especializações bem importante, né, para atuação no setor público. Tem uma experiência no setor privado, que eu acho que também muito rica, tendo sido conselheiro de administração aí de uma companhia aberta, e acho algo bem importante, né, a BB Dental. É procurador da Fazenda Nacional, e dentro aí da Procuradoria exerceu cargos importantes de liderança. Vou destacar, tendo sido procurador-chefe na divisão de acompanhamento especial na regional da primeira região. Então aí um papel de liderança importante, que depois a gente também pode ver isso acontecendo ao longo da sua trajetória como conselheiro no Tribunal do CAD, e foi subchefe adjunto de assuntos jurídicos na Presidência da República, quando o senhor recebeu uma missão que todos aqui esperaram ansiosamente, de assumir um cargo como conselheiro no CAD, e eu lembro muito bem da nomeação e da posse, porque foi um momento em que o CAD estava sem quórum há alguns meses. Então eu diria assim, foi uma notícia muito boa para todos que atuavam na área, né? E acho que ao longo dos 4 anos ela só se tornou melhor pela qualidade do trabalho que o senhor exerceu no gabinete, pela qualidade dos votos, dos posicionamentos, né? A gente acha que a divergência ela é rica, e é por isso que o tribunal é um órgão colegiado, né? Para que a gente tenha diferentes visões. E daí queria que o senhor falasse sobre casos relevantes que marcaram a sua trajetória nesses últimos 4 anos. Eu sei que a lista é imensa. Infelizmente a gente não tem todas as horas que talvez precisássemos para passar por toda a lista, mas se o senhor puder escolher alguns, acho que a plateia ia gostar.
Obrigado, Renata. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia ao Guilherme, bom dia, Renata, bom dia, Dora, bom dia à audiência. É um prazer e um privilégio ter este tempo para conversar com o Ibraque no último dia do meu mandato. Guilherme, obrigado pelas gentis palavras. Eu sempre aprendi que, como autoridade, é meu dever dialogar com a sociedade civil. Portanto, quem não gosta de dialogar com a sociedade civil deve pensar se realmente quer ser uma autoridade. E receber o IBRAC e receber os seus associados, assim como os administrados, além de um dever legal, foi sempre um prazer e foi sempre um momento de troca de experiências e de aprendizado para mim. Renata, como você disse, o tempo é curto, os casos são longos, eu fiz uma listinha, preparando talvez alguns casos que eu tive mais prazer em redigir votos, e eu recebi como sugestão mencionar um caso de cartel, um caso de conduta unilateral e um ato de concentração. Então, eu selecionei alguns que eu lembro que me tocaram muito analisá-los. E o primeiro foi um processo administrativo de cartel no mercado de componentes eletrônicos. Ele foi um dos primeiros que eu me manifestei. A conselheira relatora era a conselheira Paula. Eu pedi vista porque eu queria estudar um pouco mais por que não condenar uma empresa que, em uma atividade supostamente de fachada, paralelamente à atividade que ela desenvolvia corretamente, estava operando a troca de comissões entre empresas de um grupo econômico. E ao me debruçar sobre esse assunto, que acabei votando pela condenação e dizendo que sim, que ela participava daquele acordo ilícito, no que a própria conselheira relatora depois mudou o voto para me acompanhar, eu acabei me manifestando sobre temas que se tornaram depois caros para mim, mas que já eram, eu já tinha um certo conhecimento, eu já tinha uma noção de que aquilo seria importante para mim. Foi o primeiro caso, por exemplo, em que eu utilizei de prerrogativas conferidas à lei, de poderes instrutórios. Eu me lembro que eu requisitei à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo notas fiscais que eram mencionadas no acordo de leniência como sendo os repasses das comissões. E eu me lembro até que eu obtive uma resposta negativa e inconformado com aquilo, porque aquilo não estava correto. Exarei um despacho no qual, baseado até na lei orçamentária do ente público, estipulei uma multa diária por descumprimento de uma requisição de informações do CAD. Eu me lembro que quando eu submeti a homologação, até o presidente Cordeiro pediu um tempo para analisar a juridicidade do meu despacho, mas o despacho foi cumprido na íntegra, logo em seguida vieram as notas fiscais, e eu vi que aquilo correspondia ao que estava no histórico de conduta, e uma vez que o faturamento daquela empresa que acabou sendo condenada e fazia esses repasses era muito baixo no ano de referência, eu acabei somando as notas fiscais que eu tinha prova de que eram serviços não prestados e eram repasses de comissões, e eu apliquei uma multa com base na vantagem auferida. E eu sempre tive comigo que, se fosse possível constatar nos autos a vantagem auferida com base em elementos objetivos e tão fáceis de calcular que um advogado como eu pudesse calcular, eu não sou economista, então tem que ser um cálculo muito fácil, ali era um cálculo simplesmente de soma de provas de notas fiscais, eu coloquei aquele valor como mínimo da multa, e superava as proxies de faturamento que fossem utilizadas. Então foi um caso muito significativo, essa minha proposta vingou, meu voto foi o voto condutor. Nesse mesmo caso, foi também quando eu estava já incomodado com a jurisprudência do CAD em relação às pessoas físicas não administradoras, e aqui vem em relação a quem estava na gerência e cargos inferiores, e expus o meu pensamento com uma pesquisa a respeito do processo legislativo que culminou tanto na edição das leis 8884, a sua alteração posterior no tocante à questão das multas e quem poderia ser sujeito de multa, e depois a reprodução da lei 2529. Então, esse caso eu guardo com especial carinho. Um caso unilateral é um caso recente, que envolveu a Tecnos em uma conduta de fixação de preço mínimo de revenda para mercados online. Houve uma colaboração na instrução complementar feita no meu gabinete pelo DE, extremamente rica, extremamente importante, e podemos ali honrar a jurisprudência do CAD a respeito de fixação de preços mínimos de revenda. Podemos conversar
sobre uma consulta recente a respeito desse tema que passou pelo tribunal, e também podemos colocar balizas e reforçar a questão do ônus da prova em se tratando dessa conduta e sua presunção relativa de ilicitude. E como ato de concentração, também um ato recente foi o ato de concentração da Sustain IT sobre acordo de sustentabilidade. É um tema palpitante, é um tema muito interessante, é um tema a respeito do qual eu participei de um painel no último encontro anual do IBRAC, então eu fiquei muito feliz quando a distribuição coube a mim. Envolvia empresas que fazem trading de commodities, e pude ali, junto com a minha equipe, dar diretrizes para análises futuras, principalmente em relação a salvaguardas concorrenciais desse tipo de cooperação, em relação a conteúdos mínimos em acordos de acionistas, em protocolos antitrust, e eu fiquei muito feliz de ver fruto desse voto ainda no meu mandato, porque, subsequentemente àquele ato de concentração, as partes também formaram uma outra JV para um outro elo da cadeia deles, que diz respeito ao transporte por caminhões, e a Superintendência Geral, eu percebi que na instrução já exigiu perguntas que eu havia feito e documentos que eu havia exigido na instrução do caso anterior no tribunal. Então, fico muito feliz com esses 3 casos, e são os 3 casos que eu guardei para falar aqui com vocês. Obrigado, Sérgio. Acho que esse último caso realmente toca no tema de plataforma, toca no tema de sustentabilidade, já foi objeto aí de artigos, inclusive do conselheiro Vitor, que também já tratou do seu voto e do caso academicamente, e a gente imagina que ainda vai ter muito desenvolvimento sobre isso, né? Mas eu acho que tem um ponto aqui que foi muito importante na contribuição que você tocou, que você já disse que logo naquele caso de componentes elétricos você trouxe, ou seja, no comecinho do seu mandato, que foi a questão de não multar os administradores, os empregados não administradores. Isso gerou muito debate, né, entre nós, a comunidade antitrust, pode, não pode, a lei manda, a lei é clara ou não, e essa foi uma das teses ali que você trouxe e encampou, e foi do começo ao fim do mandato sustentando aquilo, mesmo sendo voto vencedor. De fato, é um tema que eu já falei em outro encontro do IBRAC, eu já tive várias oportunidades para expor o meu posicionamento, e eu tenho uma convicção muito firme a respeito do meu entendimento. De fato, eu não me conformava com a jurisprudência do CAD. Eu acredito que a gente tem sim que ter uma preocupação com o administrado. Os processos no CAD demoram muito. E a pessoa jurídica sofre muito com a existência de um processo administrativo, mas a pessoa física sofre mais. Então, é preciso o administrador ter a sensibilidade de se colocar no lugar do administrado, e se a baliza da lei é clara, que no meu entendimento ela é mais do que clara, não cabe à administração querer se empoderar a partir de uma interpretação extensiva que, no meu ponto de vista, sequer guarda coerência matemática numérica quando a gente vai pegar casos concretos para estudar o porquê da multa de cada um deles. As pessoas físicas não administradoras têm a sua responsabilidade penal, por isso que elas podem fazer acordos de leniência, têm incentivos para isso, e também tem a sua responsabilidade civil e legal, que vinculam as suas empresas, e também tem deveres para com a empresa, mas colocá-las como polo passivo em um processo administrativo, eu acho por demais cruel, além do que não conversa com a leitura que eu faço estritamente técnica da lei. E uma coisa muito clara, muito sincera, eu sempre entrei nos julgamentos com os valores que eu depreendia da aplicação da minha melhor técnica possível dos textos legais. Estou ali para aplicar os valores da sociedade positivados na lei. Muito mais do que qualquer posicionamento, algo que eu achasse que devesse ser diferente. Então, eu sempre segui essa linha.
Eu acho é bem interessante escutar, porque a gente vê aí o senhor com uma dedicação e um rigor técnico do ponto de vista legal, mas sem perder uma empatia, né? Então, essa fala, o administrado, não, né, e para a pessoa física isso tem um peso maior, também mostra uma empatia que de novo, muito rico e contribui bastante para a discussão. Eu imagino, e a gente gostaria de escutar um pouco sobre os desafios nesses últimos 4 anos, né? O que teve de desafio, desde coisas talvez burocráticas e administrativas até teses, e queria escutar um pouco do que foram esses desafios. Obrigado, Renata. De fato, foram muitos desafios e, como você bem colocou, existem desafios técnicos, existem desafios administrativos, existem até desafios interpessoais, e com todos a gente cresce, com a divergência a gente cresce, a gente adquire conhecimento, e toda divergência que eu abri foi um desafio, que é um desafio você se mostrar publicamente e abrir uma divergência de uma jurisprudência que às vezes é consolidada, e você mesmo se expor à crítica, está muito sujeito à crítica, e assim, bom, então talvez sou eu que não saiba de nada, né? E eu lembro que eu também precisei de coragem quando eu votei para não conceder os efeitos, os benefícios de um acordo de leniência que foi firmado e que não resultou na abertura de um processo administrativo, porque a colaboração não foi suficiente para tanto. Eu lembro que também foi um caso aí que me tocou bastante. Então, é necessário ter essa coragem, isso em si é um desafio. Eu lembro que até quando eu trouxe a questão das pessoas físicas não administradoras, eu mereci um parecer do Ministério Público Federal só dessa tese, num caso já em julgamento. Então, isso sim são desafios. E existem desafios de ordem administrativa que eu acho interessante colocar aqui, até como transparência, como reflexão, no tribunal, mais especificamente, que é a minha unidade de lotação. Existe um déficit de mão de obra, e eu tenho que dar aqui o crédito ao ex-presidente Barreto, que ele foi muito companheiro e muito compreensivo quando eu cheguei ao tribunal e eu disse, olha, Barreto, ter apenas um cargo DS4 na nomenclatura antiga e um cargo DS2 na nomenclatura antiga, nos gabinetes, e sem ter um servidor efetivo, permanente no gabinete, torna a atuação bastante frágil. Vamos ao Ministério da Economia, vamos tentar conseguir mais cargos para os gabinetes, ou tentar pelo menos elevar o cargo DS2 para um cargo DS3. O Ministério da Economia foi muito transparente conosco, ele precisava de cargos para recriar, à época acho que era o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o Barreto, ele permitiu que, pelo uso da requisição, cada um dos conselheiros requisitasse um servidor de fora do CAD, de cargo efetivo, e foi aí que eu trouxe a valorosa companhia da Fabiana Nones, economista, especialista em regulação, que fez parte da minha equipe. Mas é um desafio muito grande, porque, veja, o conselheiro que acaba de chegar, ele tem que montar a sua equipe com cargos de livre nomeação, sendo que um deles, o 2, paga muito pouco. Então, ele seria normalmente dedicado a uma pessoa que já possui um cargo efetivo. Só que para você trazer uma pessoa que possui um cargo efetivo, para que aquilo seja um acréscimo à sua remuneração principal, você precisa requisitar de um outro órgão, uma vez que o CAD não tem uma carreira própria. E o cobertor é curto, os outros órgãos não querem perder os seus servidores, em que pese a gente tem poder de requisição na lei. E o Ministério da Economia, atualmente o Ministério do Planejamento, acaba tendo que mediar esses conflitos e ver quem está necessitando mais. Só que o conselheiro acabou de tomar posse com estoque de processos, com processos novos, e não pode aguardar essa chegada do servidor, que pode nem chegar, ou que vai demorar muito. Então, ele pega o próprio DS2 e procura no mercado alguém que aceite trabalhar por aquela remuneração. E aí, nós dependemos muito da valorosa e corajosa contribuição de advogados especializados em antitrust jovens, que estão numa fase de vida que podem
que tem algum resguardo familiar e que não tem dependentes e que podem assumir de imediato esses cargos. Ok, aí você resolve isso imediatamente, mas e manter aquela pessoa naquela situação? Eu tive muita sorte de conseguir confluir muitos momentos particulares da vida de cada um dos membros integrantes da minha equipe e conseguir mantê-los, mas é muito difícil ficar dependendo dessa sorte, desse alinhamento de tantos fatores. Então, isso é um dos desafios, sem dúvida, e os outros desafios são desafios que são os mais interessantes da natureza humana, que são de comunicação entre tribunal e superintendência geral. Existem vários espaços importantes para a comunicação, espaços em que essas comunicações ocorrem muito bem, obrigado, espaços em que elas podem melhorar, também diálogo entre os gabinetes, a criação desses ambientes para que todos possam confortavelmente dialogar, conversar, chegar a consensos, que foi muito prejudicado com o advento da pandemia. Os nossos cenários internos tiveram de ser interrompidos. Então, eu citaria esses como alguns dos desafios que eu passei ao longo do meu mandato. Não foram poucos, né, Sérgio? Mas acho que conseguiu manejá-los bem dentro do possível na administração pública, né? O CAD se destacando aí como um órgão de excelência, graças aí a dirigentes como você. Acho que a gente vai falar um pouquinho dessa questão da estrutura. Você tocou aí nesse ponto da comunicação, Tribunal SG. A gente quer explorar um pouco com você essa questão de modelo de agência, né, que é uma discussão que a gente tem no mundo inteiro, né? Qual que é o modelo ideal de agência? Acho que todo mundo bate cabeça, tem arranjos diferentes, institucionais diferentes, e acho que sempre tem espaço para melhoria. Agora, só se você puder, então eu queria que você tratasse disso, assim, do nosso modelo de agência. O que você faria se você fosse o legislador ou pudesse de alguma forma interferir nesse modelo? Se você traria alguma coisa que você vê lá de fora, que é mais interessante, ou algum ajuste fino aqui que poderia ser feito, alguma sugestão nessa linha. Mas antes disso, só porque você tocou no ponto do seu gabinete, que se manteve com você ao longo desses 4 anos, o que é uma raridade, e a gente estava falando antes de entrar na entrevista. Eu acho que você puder fazer um registro aqui das pessoas que trabalham com você, acho que eu sei que vocês têm uma relação muito forte, acho que seria super bacana aqui para o público do IBRAC. Se você puder contar quem são as pessoas, quem ficou com você, e acho que é um prestígio aí para todos. Claro, com certeza. Então, começando pelo mais importante, eu tive o privilégio de ter como minha primeira chefe de assessoria a Stephanie Peneireiro, que já estava no Tribunal do CAD, e eu fazia questão de ter no meu gabinete, nos cargos que eu poderia escolher, alguém que já estava no CAD, justamente para minimizar os custos de transição de um órgão para outro, porque todos os órgãos têm, no mínimo, uma rotina administrativa diferente, que por mais que você esteja preparado para desempenhar as atividades fins, e eu não estou dizendo que esse era o meu caso, mas é necessário contar com alguém que esteja lá por você e que já saiba todos os caminhos e todos os atalhos em todas aquelas áreas. E a Stephanie foi extremamente importante. Eu confio muito na minha equipe sempre, e uma coisa que eu me orgulho na minha carreira sempre é das equipes que eu formo. As equipes que eu formo, elas têm um requisito de entrada, tem que ser melhores do que eu para não me deixar errar. Então, o critério de entrada é sempre este. Então, eu pesquisei por quem já estava no CAD, eu recebi as melhores recomendações da Stephanie, tive uma conversa com ela, fiz o convite. A partir dela, ela me indicou o Marcos Ueda. Eu estava em São Paulo, marcamos primeiro um café, eu fiz o convite a ele, fiquei muito honrado que ele aceitou o desafio para ir como cargo DS2, e depois de um ano de trocas maravilhosas, a Stephanie se viu em um contexto em que era melhor ela estar em São Paulo, e eu não tive dúvidas em fazer o convite ao Marcos para que ele assumisse a chefia de gabinete. E também
Antes disso acontecer, eu tive a oportunidade, como eu disse, de chamar a Fabiana Nones. É claro que a ANTAC também queria ficar com ela é uma servidora muito dedicada, e ela tem uma formação complementar que eu desejava. Eu queria ter uma economista no meu gabinete, e é uma pessoa também, uma servidora pública extremamente dedicada. E eu sou muito grato por ela ter ido trabalhar conosco, também ter aceitado voluntariamente esse desafio. Por fim, a Cristine Park também é conhecida de vocês, também já foi advogada nessa área, ela já prestou consultoria ao DE no CAD, e quando o Marco saiu do DS2, eu abri uma seleção, pedi currículos para várias pessoas que eu conhecia da academia, fizemos uma seleção, e a Cris topou, que para mim foi uma surpresa, dado o currículo dela, topar ir para um DS2. Como eu disse, também momentos de vida pessoal fizeram com que o cargo fosse para ela aceitável, e ela permaneceu trabalhando em São Paulo, contribuindo bastante, não chegou a se mudar para Brasília, que foi um facilitador, e eu sou muito grato a eles. Agora, a régua também foi altíssima para os estagiários. E aqui, se eu for elencar os estagiários, teve uma rotatividade maior, mas eu agradeço especialmente os que estão hoje no gabinete, o Vitor Sanseverino e o Vinícius, são pessoas da mais alta qualidade técnica e de atributos de caráter muito fortes, e eu tenho muito orgulho da equipe que eu formei, tanto no CAD como nos outros lugares onde eu passei. Agora, voltando ao modelo de agência, eu entendo que a Superintendência Geral ter sido criada e ter ido para o CAD, ao invés de você ficar com órgãos aí na estrutura da administração direta, foi uma grande conquista, e caso haja problemas que podem ser melhorados na relação não só entre SG e tribunal, mas tribunal e outros órgãos singulares específicos do CAD, eles podem ser administrados internamente, eles devem ser administrados internamente. Eu acredito que a SG também tenha os seus desafios, eu acredito que o SG tem mais propriedade para dizer a esse respeito, tem mais propriedade para dizer a respeito do tribunal, mas com certeza ela merece maior musculatura, talvez merece mais cargos de superintendentes gerais adjuntos, as coordenações gerais antitrust já são especializadas, mas talvez você ter mais cargos, mais segmentações e mais gente faça com que aquele órgão importantíssimo funcione ainda melhor. E como relacionamento tribunal e SG, eu acredito que existe um respeito muito grande na separação das funções, inclusive na imparcialidade do tribunal, que tem que ser preservada a todo custo. As trocas de conversas apenas para o necessário alinhamento entre propostas de acordo que são negociadas na SG e depois são submetidas ao tribunal, não comprometem essa questão do órgão que investiga se comunica com o órgão que julga. Então, isso funciona muito bem, isso realmente tem que ser preservado. Como modelo de agência, eu pensaria em instrumentos para que o tribunal, como o órgão com poder decisório definitivo, o superintendente geral, ele, por lei, profere sim decisões, mas as decisões dele são recorríveis, as decisões que ele toma, como aprovação de atos de concentração sem restrições, como medida preventiva, por exemplo, e as decisões finais são sempre do órgão colegiado. Então, esse órgão colegiado deveria ter, talvez, uma visibilidade maior a respeito de comunicações para outros órgãos feitas pela SG, feitas pela presidência, feitas pelo Departamento de Estudos Econômicos. Isso a gente pode melhorar alterando o nosso regimento interno. Eu, internamente, conhecido dos meus pares a minha crítica de que o nosso regimento interno, ele se espelhou muito em um tribunal do Poder Judiciário, na verdade, ele se inspirou muito no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo ali, inclusive, atecnias, como, por exemplo, a medida preventiva tratada na nossa lei, que trata dela de maneira completa, a gente não precisa se socorrer ao Código de Processo Civil, e aqui eu vou falar do Código de Processo Civil anterior ao de 2015, porque o regimento interno foi inspirado naquele anterior. O nosso regimento interno, ele dá competências específicas para autoridades, caso se trate da concessão de uma medida cautelar, caso se trate de uma tutela de urgência, ou que seria mais conhecido como uma liminar ou
ou antecipação dos efeitos da tutela, coisa que na nossa lei é tratado de uma forma só, e a competência é apenas do conselheiro relator, ou é do superintendente geral, e aí vem o regimento interno e desmembra medidas cautelares e joga essa competência para o colegiado. Isso faz muito sentido num tribunal que aplica o CPC. A gente não precisa do CPC nessa parte, porque a nossa lei é completa. E outras coisas também, de avocação, que eu já me manifestei, existem externalidades no rito e na competência também da prevenção, que está na avocação de atos de concentração e também na avocação de procedimentos que são investigatórios, que está na Lei 2.529 e que são diferentes do nosso regimento interno. Eu até entendo que cada um tem uma externalidade. Agora, eu entendo que eu, como executivo, tenho que seguir a externalidade que foi eleita pelo legislador, e não eu escolher qual externalidade eu quero seguir. Eu estou falando a respeito de prevenções, a distribuição dessas avocações, por exemplo, que há claramente aí uma opção no nosso regimento interno. E o nosso regimento interno, ele tratou muito dessas questões processuais, ele tratou muito de questões de um tribunal tipo do Poder Judiciário, mas como uma agência, eu acho que pouco se inspirou nos regimentos internos das agências reguladoras, em que você tem reuniões administrativas. Nós não temos reuniões administrativas, nós tratamos tudo numa sessão só, numa sessão de julgamento. Então, questões administrativas, às vezes, não são discutidas no tribunal com a devida profundidade, porque nós estamos em uma sessão de julgamento. E também, tratá-las em uma sessão de julgamento pode ser algo também constrangedor para o próprio tribunal, não há essa necessidade. Então, existem modelos que podem ser feitos. Por exemplo, eu também sempre fui um defensor de uma maiores poderes, uma maior liberdade ao conselheiro relator, porque a lei assim o diz. Uma coisa que eu sempre pontuei também, e acho que ficou até mais evidente nas últimas sessões de julgamento, que o presidente Cordeiro, ele até brincava, gostava do meu jeito de homologar os despachos. E assim, para quê, né? Aquilo tinha uma razão de ser na Lei 8884 em relação aos atos de concentração, uma vez que os ofícios, se fossem protelatórios, as diligências, se fossem protelatórias, suspendiam o prazo que o CAD tinha para a análise do ato de concentração. Agora, deixar aquilo de uma maneira transversal no nosso regimento interno, se aplicando para toda classe de procedimento, aí eu vi discussões no tribunal, como, por exemplo, a conselheira Lenisa, de maneira muito diligente, fez uma diligência complementar no tribunal, algo completamente salutar, e algo mais salutar ainda, abriu para alegações finais, e quando submeteu esse despacho para alegações finais, houve discussão se cabia ou não alegações finais do tribunal. Esse é o tipo de coisa que o tribunal, um órgão colegiado, quando ele gasta tempo em uma sessão de julgamento para deliberar esse tipo de coisa, ele perde importância, e ele perde relevância. Quando eu comecei a pedir para a Receita Federal informações sobre bens e patrimônio para fazer uma dosimetria mais próxima da realidade, houve discussão. Algo que para mim é muito claro que esse poder existe na lei, tanto que eu combinei uma multa a um ente público, ao Estado de São Paulo, que ele não me mandou certa vez. E houve discussão sobre se o nosso poder era só para faturamento de pessoa jurídica, ou se podia também pessoa física. E esse tipo de coisa não precisa passar pelo tribunal. Isso gasta tempo, e como eu disse, diminui relevância quando você entra nesse tipo de debate, porque nós temos outras coisas mais importantes para tratar. Então, relacionamento entre outras agências reguladoras, como eu disse também, uniformizar procedimentos para manifestações externas do CAD, são coisas que o locus adequado para se tratar é o regimento interno, e o regimento interno pode sim ser aprimorado nesses pontos que eu coloquei. Sérgio, só a Renata vai fazer pergunta, mas só para fazer um comentário, né? Acho que esse ponto é super relevante, acho que essa revisão do regimento interno é algo até que, antecipando aí uma das perguntas que a gente vai fazer, é algo que o IBRAC pode fazer junto com o tribunal, pensando no novo CPC, pensando nesses 10 anos de experiência que a gente já tem com 11 anos, né, de aplicação da nova lei,
acho que a gente tem como evoluir, acho que já fica aqui uma lição sua para a gente, uma lição, um dever de casa que a gente pode cumprir e ajudar, né? Só também queria comentar esse ponto das diligências dos conselheiros. Acho que também quando a gente tinha o modelo antigo, né, antes da lei atual, era super raro conselheiros fazerem diligências. Eu sei disso porque eu fiz na minha tese de doutorado, né, que eu analiso todos os casos de cartel até aquele momento, eram raríssimos os casos de diligências adicionais feitas, até muito passando a mão na cabeça da SDE na época, depois da SG no começo, e concordando quase que inteiramente com a instrução feita. Então tinha pouca atuação dos conselheiros, e acho que você traz um pouco de novidade disso no seu mandato, e é justamente essa certeza sua. Eu posso instruir, está previsto, não tenho que necessariamente concordar com aquilo que foi feito, que pode ter sido bem feito, mas sempre tem espaço para aprimoramento. O que obviamente não cabe é os 7 membros do tribunal fazendo diligências adicionais e transformar aquele processo em algo interminável, né, que aí fere, inclusive, o direito constitucional, a duração razoável do processo, mas uma diligência por um relator bem feita é muito bem-vinda, a meu ver, né, e acho que essa contribuição sua foi bastante relevante. Mas, Ribas, se me permite apenas fazer um ponto à sua fala, a Lei Atual 2.529, ela colocou um prazo peremptório para o ato de concentração. Se o conselheiro fizer uma diligência adicional que seja desnecessária, corre-se o risco da aprovação tácita em benefício do administrado. Isso não acontecia na Lei 8884, daí porque se pensou naquela previsão no regimento interno. Hoje, continuo achando que não há razão de existir mais. Sim, sim. Não, estou pensando até mais em casos de conduta mesmo. Mas obrigado, Sérgio, e parabéns. Acho que é importante também a gente estender os parabéns iniciais a toda a sua equipe. Acho que faltou dizer isso, né? Acho que você fez aí o registro de tantos que ajudaram nesse tempo todo, e é importante dar parabéns para cada um deles, porque a gente sabe que uma pessoa só não daria conta de fazer um trabalho gigantesco como de conselheiro. Então, é um trabalho de gabinete, é um trabalho de grupo que merece todas as salvas de palma. Eu gostaria de lembrar da Juliane, que é a minha secretária, e também ao Maico e a Ana e a Anice, que foram secretário e secretário passados. Também sem eles, a equipe não teria tido todas as condições administrativas, eles e elas cuidaram muito bem das nossas agendas e muito bem de tudo que necessitávamos. Teve um comentário só aqui que eu deixei passar na hora certa, eu vi agora, mas também digno de nota, a Leonor Cordovil, foi, né, diretora de concurso do IBRAC, fundadora do IA, e, enfim, a professora da GV, fez um comentário quando você comentou sobre as pessoas físicas. Ela falou uma empatia com a pessoa física que nós vimos em pouquíssimos conselheiros, e que foi muito bem-vinda, e também tratando de uma reflexão importante que isso é uma reflexão importante para mudar as negociações de leniência, e agradecendo a sua contribuição aqui com todas as exclamações possíveis. Aliás, outros comentários, quem queira fazer, pode colocar aqui no chat e a gente vai ler na medida do possível, né, Renata? Obrigado, com certeza. Acho que foi muito rica essa última pergunta e as suas considerações. Eu gostei bastante da parte histórica e do contexto, né, do momento em que o regimento foi feito, como ele foi baseado. Acho que tudo isso tem um conhecimento histórico que agrega valor da gente entender por que aquela norma existiu naquele momento, né? Acho que é bem interessante, e acho que nós, como membros do IBRAC, aqui estamos à disposição para ajudar na evolução, né? Então, acho que o Ribas falou um ponto que é bem importante, que a gente, inclusive, ia perguntar para você como é que o IBRAC pode ajudar para a gente ir, né, vamos avançar aqui na política de defesa da concorrência, nas normas, na interação com a agência. Então, eu queria escutar, talvez mais, assim, recomendações para nós do IBRAC, como a gente poderia ajudar. Obrigado, Renata, muito oportuna.
E antes de passar para a resposta, quero de novo agradecer ao IBRAC por toda a troca de conhecimento, por tudo também que vocês me fizeram aprender. E foi importantíssimo contar com o apoio de vocês. Bom, como sugestão, uma vez que o IBRAC é um instituto de estudo, de pesquisa, eu sugeriria a vocês que cada vez mais, dentro da disponibilidade de agenda, dentro das possibilidades, trouxessem pessoas de fora, que, portanto, não têm nenhum vínculo com o CAD, talvez pessoas que já passaram pelo CAD não estão mais nessa área, para que eles possam sempre contribuir, trazendo reflexões e trazendo críticas ao CAD, críticas à nossa política, construtivas, claro, como sempre, de bastante peito aberto, com bastante imparcialidade. Quanto mais vocês se aproximarem dessas pessoas e trouxerem essas pessoas para dialogar, mais próximos vocês estarão de atingir os objetivos de estudos de vocês. Obrigado, Sérgio. Acho que essa ideia. Críticas podem ser feitas também, se não quiser fazer a despedida, na entrevista de despedida, pode fazer depois. Mas a gente agradece bastante pela parceria, né? Uma outra pergunta que a gente queria te fazer, assim, temas para o futuro do Antitruste. O que você visualiza na agenda? O que você entende que é importante o CAD olhar, autoridades do mundo em geral, enfim, o que você enxerga daqui, com essa bagagem de 4 anos como conselheiro, daqui para frente? Essa é uma das perguntas mais interessantes, né, Ribas? Isso é um tema bastante instigante, e o que eu acredito que deve pautar os interesses, os esforços no Brasil também são aqueles do mundo. Portanto, a discussão sobre se os mercados digitais devem ser regulados ou se não devem ser regulados, a problemática da colusão algorítmica, também acordos de sustentabilidade, se questões sobre empregos e meio ambiente, como tratá-los sob uma perspectiva exclusivamente concorrencial, são todos temas que estão na pauta. E também é um dever nosso, inclusive por uma agenda legislativa, uma alteração recente que houve na nossa Lei 2.529, discutir cada vez mais as ações reparatórias de danos privados e também aqui, como uma contribuição para o futuro, eu acredito que cada vez mais estudos econômicos devam fazer parte do mérito das decisões do CAD, tanto na quantificação dos danos, que isso é importantíssimo, talvez isso coubesse mais em alguma pergunta anterior, mas aqui eu quero louvar o estudo do DE, aqui também como proposta de agenda, de agência, modelo de agência. Acho que o DE precisa ser fortalecido, acho que pode-se pensar se o procurador-chefe tem mandato, será que caberia um mandato para economista-chefe, ou será que não caberia nem para procurador, né? As outras agências não têm mandato para procurador, e uma coisa que eu ressenti e acho que pode ser bastante cobrado até no futuro, mais economistas no tribunal. E aqui, como eu estou falando de quantificação de danos em ações separatórias, que é uma coisa que a gente deve ver mais a fundo, como a gente também está falando de colusão algorítmica, que é uma coisa que a gente deve ver mais a fundo. É claro que quantificação de dano, é claro que estudos de econometria têm que entrar no mérito da decisão do CAD, e isso é uma coisa que eu sempre quis privilegiar. Eu senti falta de mais braidos na composição. Eu espero que a gente volte a ter uma paridade entre economistas e entre juristas. Eu sempre tive consciência que em um tribunal de 6, é claro que todo mundo vai dar o seu 1/6 de contribuição, e nenhum dos 6 vai abarcar todo o conhecimento necessário para o julgamento de todas as causas. E cada um entra lá com uma missão específica. E eu sempre vi a minha missão como colocar o mérito dentro de uma moldura legal, que preservasse todos os princípios que devem ser observados nos processos administrativos, e que também resguardasse o mérito, sabendo da minha limitação de que eu não sou economista. Então, isso também é um ponto a ser reforçado
tanto no CAD, e vamos precisar disso cada vez mais para esses desafios futuros. Obrigada, conselheiro. Acho que foi bem interessante. Como estamos chegando na reta final, acho que antes de até perguntar se Bruno, estou vendo o Bruno está aqui também, se ele gostaria de fazer uma pergunta, acho que temos uma curiosidade aqui como IBRAC de quais são os seus planos para o futuro, né? A gente espera que essa conversa de hoje seja um até logo e não um adeus, e que a gente vá se reencontrar, mas queríamos escutar dentro do que for possível quais os planos para o futuro. Essa é a melhor, é a pergunta mais interessante, né? A partir de segunda-feira eu sou um trabalhador brasileiro em férias. E até se puder complementar nessa pergunta, conselheiro, eu acho que eu tive a oportunidade, de, em nome do IBRAC, ali, fazer alguns agradecimentos durante a sessão ali, da sua última sessão. Uma das coisas que eu falei é que você, assim como outros conselheiros, quando chegaram, não tinham um conhecimento muito aprofundado sobre a matéria concorrencial e toparam o desafio, mergulharam nisso, né? E aí a impressão que eu tenho é que a concorrência hoje, né, ela faz parte do Sérgio, né, do ex-conselheiro Sérgio, e vai sempre fazer. Eu acho que a nossa área, sem querer puxar sardinha para a nossa área, ela tem um aspecto interessante, que eu acho que a gente vê o mundo de uma forma um pouco diferente, né? A concorrência, você começa a enxergar o mundo através dos incentivos que as pessoas, que as empresas podem ter, sejam comportamentais, sejam econômicos, etc., né? Então, acho que como é que você vê o Sérgio no futuro, no que você pretende fazer no futuro com o tema concorrência, né? Tudo que você vai fazer daqui para frente, você vai ter isso enfronhado em você, né? Isso trouxe alguma perspectiva diferente para você das experiências que você teve anteriormente? Bruno, claro. Como eu até mencionei no meu discurso de despedida, o que se encerra é uma marcante fase da minha vida, né? Uma fase que isoladamente não me define. Eu tive várias outras passadas e terei várias outras futuras. Eu já tinha esse interesse pela matéria concorrencial quando eu era estudante ainda e estagiava no Pinheiro Neto, junto com o Leonardo Pérez, junto com o José Alexandre, fui colega estagiário ao mesmo tempo do Daniel Rebelo, e ali eu era estagiário nessa área, eu acompanhava as sessões do CAD, e é claro, o tanto que se aprende, e uma coisa que guia também muito para onde eu vou, é onde eu posso aprender. Na minha carreira, eu tive uma transversalidade muito interessante ao me debruçar sobre direito tributário, que eu sempre gostei, escolhendo a minha carreira por vocação de procurador da Fazenda Nacional, mas eu tive a oportunidade de atuar quase que como um gestor na formulação de políticas públicas na Casa Civil, e aí eu passei por matérias de direito financeiro, passei por matérias de direito econômico, até que tangenciam o direito concorrencial, e cheguei ao CAD em que, é claro, não tem como você não se fascinar por modelos de negócios que você aprende, por produtos e serviços diferentes que existem no mercado, diferenciações, é muito interessante. Comportamento racional, econômico e vieses, tudo isso é muito interessante, e tudo isso se carrega, né, se catapulta. Então, falando sobre meus planos para o futuro, eu tinha muita certeza, quando eu entrei no CAD, que eu ia fazer uma pausa nas minhas atividades profissionais para obter um título acadêmico, para fazer um mestrado fora do país, que é um desejo que eu tenho desde sempre, e eu fui protelando em razão de convites na minha carreira profissional, que eu achava que eram realmente oportunidades. Então, eu já teria ido fazer mestrado fora do país em 2017, não fosse o convite para ir para a Casa Civil em 2016. Já tinha até conversado isso com a PGF. E esse projeto ficou para depois da Casa Civil, mas na Casa Civil houve o convite para vir para o CAD. E também é outra que você não recusa. Então, eu estava muito certo de que eu ia sair, talvez até nesse ano, ainda daria tempo, entrar numa licença e ficar fazendo o mestrado fora do país. Eu sempre, quando pude, tirei licença capacitação para fazer curso fora do país. Eu frequentei a Summer School da LSE, por exemplo, em Londres, mas são
programas de 3 semanas, às vezes programas de 2 meses, e eu quero ter uma experiência completa, sempre quis ter uma experiência completa. Então, eu não tinha dúvida de que eu partiria para esse momento já, neste ano ou talvez no ano que vem. Mas a vida tem os seus ciclos, a natureza tem os seus mistérios, que a gente ainda não entende completamente, e nesses 2 anos, então, eu decidi que eu vou ter um tempo de qualidade com a minha família, especialmente com a minha mãe, e eu não vou me ausentar do país. Então, eu tiro todas as férias acumuladas, que eu tenho do ano passado ainda, depois desse ano, e eu requeri uma licença também, uma licença curta, comparada com uma licença para fazer mestrado fora, na PGFN, e meu plano é que em março ou talvez abril, a depender se eu tire férias também do ano que vem, eu retorno à Procuradoria, lá eu estou lotado no gabinete da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, nós já tivemos uma aproximação, uma conversa, e ali eu serei lotado em qualquer uma das coordenações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em que, claro, eu possa devolver e contribuir para o meu órgão todo o apoio que eu recebi dele enquanto eu estive fora, tendo essas outras experiências, e também algum lugar que siga o meu racional de sempre aprender algo diferente, aprender mais e continuar servindo ao meu país e cuidando do meu crescimento pessoal e profissional. Esses são os meus planos. E o mestrado fora do país, ele pode aguardar um pouco mais. Sérgio, muito obrigado, acho que é super bacana ouvir o Sérgio Pessoa falando, né, não o Sérgio Conselheiro, saber um pouco de você, porque a gente torce muito para o teu sucesso, a gente torce para que o seu caminho, o caminho do IBRAC e de nós, pessoas que fazemos parte do IBRAC, continuem se cruzando. Tem aqui, eu estou recebendo um monte por WhatsApp aqui no chat, aqui, um monte de mensagem. Vou pegar aqui o pessoal que usou o chat, o canal oficial aqui, só para fazer aqui, que é coro aí o que a gente está falando para você, mas o René Medrado, nosso vice-presidente, fazendo um agradecimento por toda a sua participação no IBRAC, destacando que essa comunicação de administração pública e sociedade civil é muito relevante, especialmente nos temas lidados com o CAD. O Leonardo Rocha Silva também te parabenizando mais uma vez, não só pelo mandato, mas pelo discurso histórico no fim de mandato, acho que chamou a atenção de todos nós, né, quem estava presente na sessão, ou acompanhando de fora, né, que foi um discurso muito forte, que você trata de diversidade, trata de rumos para o CAD, acho que é uma lição para todos nós, e desejando aqui o Leonardo sucesso nessa nova fase. E eu queria aqui encerrar, passo aqui também para a Renata e para o Bruno, e você, claro, fica à vontade para dar a última palavra aqui, mas, de novo, agradecendo, para nós é uma honra ter você nesse último dia. Hoje é o seu último dia de mandato, foi uma convivência muito prazerosa e com muito aprendizado ao longo dos 4 anos, e eu te desejo aí, em nome do IBRAC, do Comitê de Concorrência, e como pessoa, como advogado, colega, o maior sucesso e a felicidade toda que você merece. Renato e Bruno. Obrigada, Ribas. Conselheiro, vou fazer coro, agradecer de novo, foi realmente uma conversa muito interessante, desejar muito sucesso, muito descanso nessas férias mais do que merecidas. Como IBRAC, prometemos não incomodá-lo durante as férias, mas está anotada aqui uma sugestão que você fez durante a nossa conversa hoje, do IBRAC chamar ex-conselheiros que possam contribuir aí na discussão de melhoria, e tarefa dada é tarefa cumprida aqui no Comitê de Concorrência. Então, nossa, me comprometi, hein? Após um descanso, com certeza o senhor será convidado para alguma reunião, regada a um café, se tudo der certo presencial, porque acho que a gente, né, prestigia bastante os encontros presenciais, mas agradecer mais uma vez, foi uma conversa realmente muito, muito interessante. Eu que agradeço por vocês criarem esse espaço. Da minha parte também foi uma conversa muito prazerosa e muito interessante. Obrigado. E, conselheiro,
Acho que fica o sentimento de missão cumprida aqui. Eu acho que a gente só tem a agradecê-lo aí pelos anos de dedicação e pela paciência que você teve também com nós advogados aqui. Tá? Obrigado por tudo e que nossos caminhos se cruzem aí de outras formas, que você não deixa que o espírito da concorrência, que não se esqueça do IBRAC aqui, tá? Tá anotado. Obrigado, Bruno. Bom, então a gente agradece a presença de todos e deseja um ótimo dia, um ótimo final de semana.